como as empresas e seus gestores devem se preparar para a situação da morte de um colega de trabalho. O assunto é delicado. Em vários ambientes de trabalho, as relações são vistas como secundárias nas vidas das pessoas e, em várias culturas, falar abertamente sobre o tema é tabu. Embora fosse uma grande empresa, a equipe era próxima e todos se davam bem. Costumávamos sair às vezes. Frequentávamos bares depois do trabalho quase toda sexta-feira. Miguel tinha 35 anos e era workaholic. Karina admirava sua ética profissional, mas muitas vezes se preocupada em vê-lo pulando o almoço ou comendo besteiras o dia inteiro em sua mesa. Mesmo no hospital, Miguel continuou trabalhando. Os gerentes da empresa diziam que não era nada sério e, como ele continuou respondendo seus e-mails, seus colegas acreditaram. Mas o pior foi a maneira como o representante de RH falou sobre Miguel. Essa pessoa não era próxima dele, e Karina sentiu como se ele estivesse descrevendo um ativo que a empresa havia perdido. Como se o escritório tivesse pegado fogo, tivéssemos perdido alguns computadores. Parecia impessoal, muito frio. Na maior parte do mundo, a morte é um assunto difícil, evitado, e, no escritório, esse tabu costuma ser muito mais forte. É como se fosse profissional mostrar distância e frieza quando alguém morre. Madeleine Swift teve uma experiência semelhante à de Karina. Ela é consultora sênior de uma companhia de gerenciamento de risco, a Focus Oxford Risk Management, que fornece seguros e consultoria para empresas quando um funcionário morre. Seu trabalho é garantir que as empresas não cometam erros graves que pudessem comprometer seus negócios ao lidarem com a morte de um funcionário, especialmente um importante. Depois que Miguel morreu, Karina diz que a mesa dele permaneceu intocada por um longo tempo. Mesmo quando seu substituto chegou, algumas de suas coisas ainda estavam sobre a mesa. Obviamente, nenhum de seus amigos queria ser o responsável por dar um fim àqueles objetos, mas ela acha que a gerência falhou ao não tomar uma iniciativa sobre isso. Swift diz que, embora tenhamos uma tendência a pensar nas pessoas que amamos como insubstituíveis, muitas vezes no local de trabalho um colega realmente precisa ser trocado. É preciso ter sensibilidade, porque nem tudo é apenas business. Pode ser seu melhor amigo, seu superior imediato, alguém com quem você tenha um relacionamento muito próximo. Não há resposta certa ou errada. Você praticamente tem de seguir o fluxo. Você precisa ter um plano, mas precisa também se certificar de que pode evoluir. Kirsty Minford, psicoterapeuta que trabalha com organizações em momentos de mudança ou perda, diz que o primeiro impulso de muitas empresas é falar pouco quando um colega morre, por medo de fazer ou dizer algo errado, ou divulgar algo que a família talvez não queira saber. Mas isso pode ser difícil para a equipe. Quando você conversa com os funcionários ou pessoas afetadas, eles tendem a desejar mais comunicação e mais informações, diz ela. No entanto, as relações de trabalho são muitas vezes percebidas como secundárias àquelas fora do escritório e um colega de escritório pode ser apenas alguém com quem você trabalha. Levando em conta essa percepção e a relutância geral em discutir o tema morte, Kirsty diz entender por que muitas empresas cometem erros nesses momentos. A especialista explica que as empresas precisam entender que as relações de trabalho são reais e afetam seus funcionários. Ela diz que uma coisa que os gestores podem fazer é consultar sua equipe sobre a melhor forma de honrar a memória de uma pessoa, seja criando um prêmio em seu nome, plantando uma árvore ou lhe dedicando uma placa. E quando chega a hora de substituir alguém que morreu, há maneiras de fazê-lo com sensibilidade. Ela sugere mudar um pouco o título da pessoa ou o arranjo da mesa para que não pareça um substituto. Uma empresa com a qual trabalhei trouxe um trabalhador temporário 2 dias depois. O trabalho precisava ser feito, de qualquer maneira. Mas sentá-lo na mesa da pessoa que havia morrido sem explicar a ele ou à equipe por que ele estava lá e o que tinha acontecido antes, realmente perdeu alguns aspectos humanos fundamentais do luto. Ela diz que não se trata apenas de uma questão de compaixão.
O luto pode levar pessoas a largarem o emprego se sentirem pressionadas a voltar ao normal muito rapidamente, ou sentirem que não podem justificar sua tristeza por alguém que não era um membro direto da família ou um grande amigo. Karina deixou sua firma algumas semanas após o anúncio da morte de Miguel. Ela já estava planejando sair, mas diz que ficou feliz em sair por conta da forma como a morte de Miguel foi tratada. Quando penso na reação, sinto raiva. Mas, quando penso no Miguel, lembro-me de pequenas situações em que ele poderia ter me dado a resposta em 2 segundos, mas ele estava tipo ok, deixe-me explicar tudo para você. Mesmo que ele tivesse 10.000 coisas para fazer.